Que a graça e a paz do nosso Deus triuno, meus amados irmãos e irmãs, esteja com cada um de nós. Amém. A mensagem que a gente traz e compartilha com a congregação nesse dia toma do texto do Evangelho, especialmente o versículo 58, a afirmação, a declaração de Jesus sobre ele mesmo e a sua identidade. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: antes de Abraão nascer, eu sou. Meus irmãos, essa afirmação daquele que é e que nunca deixa de ser, nos traz e nos provoca a refletirmos sobre o controle e o quanto nós sabemos. Ainda essa semana, no grupo de colegas que preparam os sermões, um deles trouxe um relato, onde uma jovem chamada Cleia, não sei se de verdade ou que ele nos apresentou, ela havia perdido seu pai, e de maneira trágica. Durante algumas semanas, ela estava bastante irritadiça com aquela perda e procurava entender o porquê. Vocês também já se fizeram essa pergunta? Por quê as coisas ruins acontecem e nos surpreendem? Por que que as coisas ruins não ficam apenas para pessoas ruins? Por que que acontecem tragédias ou perdas? Muitas das nossas conversas, nós enfrentamos esse evento que esse colega relatou. Segundo ele, Cleia dizia que seu pai era saudável, bom e justo. Apesar de tudo isso, Deus levou ele, e não uma pessoa ruim. Ela chegou a dizer: pastor, se Deus é Deus, por que tudo parece tão fora de controle? Se Deus é Deus, por que por vezes, ao olhar em derredor, nós não conseguimos compreender o controle das coisas? Agora já é uma inferência minha. Porque eu não consigo compreender como as coisas estão colocadas. Será que de fato elas estão fora de controle? Essa pergunta, ela, além de ser comum, ela é mais profunda e ela precisa ser levada em conta, porque por vezes, por uma pergunta equivocada, como disse um professor no seminário, nós acabamos inferindo inverdades sobre Deus, sobre a sua misericórdia e sobre o seu controle também no mundo. Deus é Deus de verdade, ainda que nós não o compreendamos. Ele está no controle de todas as coisas e ele se importa. Ele se importa com a história do mundo e o transcorrer de toda essa história. Ao celebrarmos neste domingo, o domingo da Santíssima Trindade, nos voltamos para a leitura do Evangelho, aquele que é talvez o mais ousado ao afirmar diante daqueles seus interlocutores: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa frase não apenas revela quem é Jesus, mas também responde à angústia para aquela jovem em sua situação de luto. O nosso texto bíblico, capítulo 8 do Evangelho de João, mostra uma crescente tensão entre Jesus e os líderes religiosos. E o pano de fundo era o templo na festa dos tabernáculos. Uma das 3 grandes festas celebrada entre os judeus no Antigo Testamento, geralmente associada ao nosso calendário entre os meses de setembro e outubro, ao final de um período de colheita. Esta festa fora ordenada pelo Senhor, conforme o texto em Levítico e Êxodo, para um período de peregrinação, como lembrança daquele período de 40 anos de peregrinação no deserto. Lembrado para marcar a dependência do povo do Senhor e também
de um coração agradecido por sua providência, pois não deixou faltar o pão, nem água, nem abrigo, nem a proteção. Este momento, essa festa dos tabernáculos, era um dos grandes momentos sagrados na vida dos judeus. E por isso eles se deslocavam das suas regiões para a cidade de Jerusalém. Isso, como em uma de outras vezes, como na Páscoa ou no Pentecoste, a cidade estava repleta de pessoas. Em meio a esse contexto, judeus, num diálogo com Jesus, o acusam. Acusam de ser samaritano e possesso por demônios. Para nós, chamar alguém de samaritano nada mais significa do que designar alguém como de uma determinada região. Como dizer ao baiano, aquele que nasceu na Bahia. Mas eu tenho certeza que vocês aqui também, nós aqui da região Sudeste, temos e ouvimos, né, por vezes, esse erro de atribuir a uma determinada localidade, nacionalidade, naturalidade, um atributo negativo. Nós vemos alguém que faz alguma coisa errada, costumamos dizer orelha seca ou... Isso é da minha terra? Orelha seca ou... Paraíba. Paraíba. Né? Orelha seca ou Paraíba. Né? Não. Então esquece, vou apagar da edição, isso aqui é só lá da minha terra. Né? Mas essa atribuição de dizer que a pessoa, né, não tem qualificativos para determinada coisa. Trazer um atributo, né, de um tom depreciativo. Aqui no texto estão fazendo isso. Todos sabiam que Jesus era de Nazaré. Mas ao apontar para ele, tu é um samaritano, vem da Samaria, mais ao norte, não era simplesmente apontar a sua localidade, a sua naturalidade, mas trazer sobre ele uma conotação negativa. Samaritano era como os judeus denominavam os descrentes, os infiéis. Era, portanto, um título de desonra. E diante disso, Jesus responde de uma maneira muito mais contundente. Ele promete que quem guardar a sua palavra não verá a morte, de maneira a escandalizar os seus interlocutores. E eles dizem: Abraão é o nosso pai. Elemento, figura lembrada e de grande relevância. Mas mesmo Abraão já havia morrido. E Jesus aponta a sua eternidade, o que escandalizou e fez com que eles pegassem pedras para matar Jesus, dizendo: antes de Abraão existir, eu sou. Comunica alguma coisa para vocês? Para vocês aqui, ó. O que significa isso? Continua? No Egito Antigo. Que mais? Quem socorre? Quem dá continuidade? Foi sim, foi no Egito Antigo. Quando Moisés percebe aquela sarça em fogo, em chama, e que não se apagava, não se consumia. E ele chega próximo e ele começa a ter uma conversa. E esse é o Deus Criador que se revela: eu sou o Deus de seus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus da tua descendência. E eu venho para libertar o meu povo. E você será o meu representante. E você vai lá e vai dizer para Faraó que ele liberte o meu povo. E aí Moisés cresceu, conhecia sim a tradição, a história do povo hebreu e o cuidado do Senhor, mas também cresceu num contexto religioso no Egito, onde havia não um único Deus, mas um panteão. E para não se confundir, precisava se dar o nome. Quem é que está mandando o recado? E Deus se apresenta com isso. Diga a Faraó que eu sou.
Nossa língua, né, nós temos a diferença entre eu sou e eu estou. No inglês, eles não têm essa diferença, né? Então para nós é mais fácil de explicar. Eu estou significa que eu passo no tempo. Agora, eu sou, que é um termo próprio para Deus, fala da sua personalidade, da sua essência. Aquele que não está limitado ao tempo, que não se deteriora, ele está acima e além do tempo. Portanto, esse eu sou, ou Yahweh, ou Jeová, ou Yahvé, como alguns apontam, termo que no Antigo Testamento nem era pronunciado. Quando se vocalizava o nome de Deus no Antigo Testamento apenas com as consoantes do hebraico antigo. E quando tentaram vocalizar colocando marcas que apontavam as vogais, como nós temos no português, no nome de Deus não tocaram. Isso aqui é um outro sermão que vale, né? Quando nós vemos Jesus trazendo ao nosso alcance esse Deus que não muda, cujo nome era impronunciado, agora se revela e fala: quando orarem, quando se dirigirem a Ele, digam: Pai, Pai nosso. Mas esse Deus que, portanto, cujo nome santo e impronunciado e cujo título devia apenas a Ele, Jesus toma para si. Seria isso um elemento, um exemplo de audácia? Foi exatamente assim que eles entenderam. Quem é esse Nazareno, arrogante, presunçoso, que puxa para si um título, um nome reservado apenas para o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra? Jesus está deixando para nós aqui, então, revelado através do Evangelho de João, algo muito particular, singular à sua existência. Ele não era apenas aquele profeta que estava fazendo milagres, sinais em meio aos hebreus. Ele, de fato, é o Deus Criador, está junto com o Pai Criador, e ele vem agora no meio do povo prometido pelo Pai desde Gênesis 3,15. O descendente de mulher, verdadeiro Deus, para reconciliar novamente com Deus toda a humanidade. Mas a resposta daqueles homens à palavra de Jesus mostra algo do coração humano, de rejeição quando somos confrontados com a sua palavra. No primeiro momento, queriam calar Jesus, mas logo em seguida vemos que não conseguiram. Nada do plano de Deus está fora do controle. E nada acontece fora do determinado tempo e segundo a vontade do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, quando os nossos pensamentos, quando o nosso coração está fechado para Deus, resistente à sua graça, nós nos colocamos a matar, diminuir ou relativizar o Deus verdadeiro. Isso se mostra quando muitas vezes resistimos à sua palavra de lei que aponta o nosso pecado. Isso também se revela quando muitas vezes nos opomos aos mistérios que ele nos revela. Sejam eles, e aqui nós como cristãos luteranos assim confessamos e somos defensores desse ensino, quando o Senhor revela o poder majestoso no batismo e quando nós testemunhamos e somos confrontados. Não, o batismo não pode operar tudo isso. O batismo não pode operar num recém-nascido a reconciliação, a conexão de novo com o Pai. Por quê? Porque é simples. Porque eu não consigo compreender. Porque a criança, o recém-nascido, ele não pode me afirmar isso. Quando nós passamos a observar essas declarações a partir dos textos, eu não vou buscar compreender, assimilar e guardar para dentro da minha razão. Se eu entendo, então é verdade. Não. Porque Deus revela. E assim eu creio. E agora testemunho da verdade que Deus revela. Da mesma forma, com relação à Santa Ceia.
Luteranos são fundamentalistas. Eles não abrem mão, tem que ser pão e tem que ser vinho. Será que é por capricho fundamentalista? Não, você sabe que não. Mas exatamente porque quem está afirmando que esses presentes dos céus estão presentes nestes elementos, é que nós assim guardamos, zelamos, testemunhamos, compartilhamos e confessamos em conjunto. Sim, o pão e o vinho, pela ordem de Cristo, são, segundo as palavras e autoridade de Cristo, seu verdadeiro corpo e seu verdadeiro sangue. Compreendo? Não pela razão, mas pela fé, que me faz crer e confessar o que Deus traz até nós. Ao ouvir esse eu sou de Cristo, nós hoje, no Novo Testamento, podemos contar essa história, pois ele venceu a morte, sendo ele de fato Senhor sobre a vida, aquela que nos traz marca, dor e tristeza. Nele não teve autoridade, não teve a palavra final. Por isso, bradar o eu sou e olhar para Jesus como o único que é Senhor sobre a vida e sobre a morte, Senhor que também é o pão da vida, que é o caminho, a verdade, a vida que leva ao Pai. Esse eu sou que é dado da parte de Deus para nós é o consolo em meio às nossas incertezas, inseguranças, diante do desconhecido, diante de coisas que não conseguimos compreender, como fenômenos que afetam nossas vidas. Sejam eles catástrofes naturais, sejam eles coisas surpreendentes que não conseguimos responder, ou até mesmo a morte. Ou seja, em Cristo e por causa de quem Ele é, a morte não é mais o fim, mas sim o acesso para a vida eterna, como Cristo diz em João 11:25, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. O que também é reforçado no texto que nós ouvimos hoje, no texto de Provérbios. A palavra aqui trazida como sabedoria é traduzida ou compreendida como Cristo pré-encarnado que estava com Deus desde o princípio. Olhando para a história que trouxe no início dessa mensagem, a Cleia perguntou: se Deus é Deus, por que tudo parece fora do controle? A resposta de Jesus, não necessariamente para ela, mas também para vocês, para mim, é: antes de Abraão, eu sou. Ou seja, Deus não está ausente nem indiferente à nossa história. Ele é presente. Ele entrou na história. Existindo antes da história, ele entra em nossa história, no transcurso da nossa caminhada. E por nós, e em nosso lugar, ele sofreu, morreu e venceu a morte. A Trindade não é um enigma filosófico, mas é um mistério amoroso. Um Deus eterno que se fez um por nós. Um Salvador que não apenas promete vida, mas entrega a sua própria vida por nós. Ele é um Espírito que nos consola. Ele é Deus que guia e sustenta. E diante de toda dúvida, dor e morte, permanece a palavra de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Nos colocamos de pé. E a paz do nosso Deus, que excede o entendimento humano, que se revela por Cristo Jesus e nos conforta com seu Espírito, guarde-nos hoje e sempre nesse testemunho, até a volta redentora de Cristo. Amém.